Bom dia, meus amados! Aqui nós estamos no nosso último dia de leitura e exposição do segundo livro de Samuel. Eu sou Matheus Sanches, foi uma alegria imensa passar esse tempo com você. Espero que você tenha sido tão abençoado como eu fui com essa leitura. E hoje nós vamos expor o 22, o 23 e o 24. O 22 é um cântico de Davi. Davi começa a louvar ao Senhor e o que está escrito aqui em 2 Samuel capítulo 22 é também o Salmo de número 18. Então, se você quiser depois ir lá no Salmo 18, você vai perceber que esse salmo que Davi fez aqui, que está registrado em 2 Samuel 22, também está registrado lá. Como é uma canção, eu quero que você leia. Não tem muito que nós expormos nessa canção de detalhes, a não ser o que eu acho lindo, o 26 ao 28 aqui. Esse aqui é o 26 ao 28 de 2 Samuel 22, mas também vamos ler depois ali na versão NVI. Aqui na versão parafraseada está assim: Tu não abandonas os que se apegam a ti. És correto com os que são corretos contigo. És bondoso para os que são bons, mas és severo com os perversos. Acode os abatidos, mas humilha os soberbos. Olha, vamos dar uma olhadinha aqui na versão do Salmo 18 agora. Que na verdade é o mesmo texto, só estou lendo em versão diferente, mas ele é exatamente idêntico a 2 Samuel 22, também na mesma versão NVI. Mas eu vou ler aqui o Salmo 18, 25 e 26 e 27, que é o correspondente do que nós acabamos de ler. Ao fiel te revelas fiel, ao irrepreensível te revelas irrepreensível, ao puro te revelas puro, mas com o perverso reage à altura. Salva os que são humildes, mas humilha os de olhos altivos. Muito, muito lindo esse texto. E aqui confirma as palavras de Jesus, que diz que com a medida que você medir, vos medirão a vós. Então é muito importante que nós entendamos isso para justamente nós regularmos o nosso comportamento. O capítulo 23 começa dizendo que são as últimas palavras de Davi e dá a entender que já vai acabar no 23, mas o 24 também tem ali uma história muito importante para nós hoje. Começa também ali com uma poesia, o 23, e a partir do 8 começa o relato. E aqui vai dizer sobre os 3 guerreiros de Davi. Ele vai falar sobre Jabezão, ele vai falar sobre Eleazar, e ele vai falar sobre Samá, e ele vai falar sobre os grandes feitos desse homem. Vamos ler parte do trecho que fala dos feitos dele, do verso 13 ao 17. Certa vez, no período da colheita, os 3 se separaram dos 30 e se juntaram a Davi na caverna de Adulão. Havia um grupo de filisteus acampados no vale de Refaim. Enquanto Davi se escondia na caverna, os filisteus acampavam em Belém. Um dia, Davi suspirou. Sabe quando a pessoa pensa alto? Foi isso que Davi fez. Como gostaria de beber da água do poço da entrada de Belém. Então os 3 entraram no acampamento dos filisteus, tiraram a água do poço que ficava na entrada de Belém e trouxeram para Davi. Mas Davi não quis beber. Ele a derramou como oferta ao Eterno, dizendo: De modo algum, ó Eterno, eu beberia esta água, porque não é apenas água, é o sangue dos 3. Eles arriscaram a própria vida para trazê-la até mim, por isso Davi se recusou a beber. Gente, não podemos esquecer que eu estou lendo na versão parafraseada a mensagem, tá? E faço isso justamente para dar um contraponto, talvez, à sua versão, a versão que você leu. Lembrando que a mensagem não é bem uma versão, é uma parafrase, então ela já tem um pouquinho de interpretação, mas ela traz um pouco de clareza na hora da leitura, eu gosto de ler ela com vocês. E ali o verso 18 e 19 vai falar da Abissai, que é irmão de Joabe, vai dizer que ele era chefe dos 30, mas ele não era honrado como os 3. Vai falar de Benaia, filho de Joiadá, que era muito honrado entre os 30, mas ele não era como os 3. Então aqui o finalzinho, a partir do verso 11, está mostrando esses 3 que eram os principais guerreiros de Davi. E quando nós entramos no verso 24, nós já estamos falando agora dos 30. Aí vai ter uma lista de nomes dos 30 guerreiros de Davi. Muito legal você ler lá e encontrar personagens que você já viu ao longo da história. No capítulo 24 começa com mais uma história trágica, mais uma presença importante de um personagem que a gente vê durante todo o livro, que é Joabe. Joabe está presente em tudo. Você percebe que Joabe ele não era um dos 3, ele não era um dos guerreiros mais importantes de Davi, mas ele era um general de Davi e ele sempre esteve presente durante toda a história. Nós vamos ler no capítulo 24 que Deus
enfurecido com Israel, ele testou Davi para que Davi fizesse um censo. Davi vai lá, manda fazer um censo. E Joabe, você vê, o Joabe é o personagem mais volátil de toda a história. Ora a gente vê ele dando bons conselhos para Davi, ora a gente vê ele perdido. Joabe é a pessoa mais inconstante que a gente pode ler na Bíblia, né? E aqui ele dá um conselho bom para Davi. Fala, não precisa fazer nada disso de censo não, de saber quantas pessoas tem. Não faz sentido isso, mas Davi foi e insistiu e eles acabaram fazendo. No final das contas, tinha 800 mil homens de Israel e mais 500 mil de Judá. Mas a Bíblia diz, a partir do verso 10, que Davi ficou culpado depois que ele fez essas contas. Imagina, Davi falou, poxa, eu tenho 1.300.000 soldados à minha disposição. E aí o Davi vai dizer que, o texto vai dizer que Davi ficou culpado por ter levantado o censo da população confiando nos dados apurados. Davi orou ao Eterno e dizendo que tinha pecado, que reconhecia que tinha errado, pedindo perdão ao Senhor. No dia seguinte, olha que decisão difícil. O profeta vem, confronta Davi pelo erro dele, e dá 3 opções para Davi. É inédito isso, né? Ele chega lá e fala, ó, você vai ter 3 opções de castigo aí. Imagina fazendo isso com o meu filho, os meus filhos, né? Ou você fazendo com o seu filho. Imagina como que a pessoa fica diante de 3 opções ruins. O Senhor prefere, o profeta Gade falando, o Senhor prefere 3 anos de seca na terra, 3 meses fugindo dos seus inimigos enquanto eles o perseguirem, ou 3 dias de epidemia no país. Pense e resolva. E aí Davi responde a Gade, são todos terríveis, mas prefiro ser punido pelo Eterno, cujas misericórdias não têm fim, a cair nas mãos dos homens. E aí o Senhor enviou uma praga, uma epidemia, de cedo até a noite, e morreram mais de 70 mil homens por conta do pecado que era contra a nação, mas que Deus incitou Davi a cometer esse erro, justamente testando ele para saber como estava o coração dele. E aí Davi ele vai orar ao Senhor depois dessa morte, e o Senhor vai ter misericórdia de Israel, vai dizer basta ao anjo que estava ali, designado para executar a sentença do Senhor até o fim. E aqui está dizendo, o anjo do Eterno tinha acabado de chegar à eira de Araúna quando Davi o olhou e o viu. E aí clamou ao Senhor para que ele não continuasse. E aí quando o Davi viu, olha que o verso 17 na versão parafraseada da mensagem, quando Davi viu o anjo pronto para matar o povo, orou dizendo, fui eu quem pequei, eu, o pastor, cometi esse erro, mas o que estas ovelhas fizeram de errado? Castigue a mim e a minha família, mas não a eles. E aí naqueles dias o profeta Gade procurou ele e disse, vai lá, construa um altar na eira de Araúna, no Jebuseu. Davi foi cumprir a ordem do Eterno transmitida por Gade. Quando ele chegou lá, a eira era de um homem chamado Araúna. E esse homem quis oferecer tudo. Não, tá aí, pega o carro de boi, pega os bois, pega a lenha e fica tranquilo, pode usar a terra também é tua. E aí ele vai dizer aqui, o verso 22 e 23. Araúna disse, meu senhor, pode pegar e sacrificar o que quiser, ali está o boi para o holocausto, a carga e as tábuas para debulhar, pode servir da lenha para a fogueira, dou tudo isso ao rei, que o Eterno, seu Deus, tenha misericórdia do Senhor. Mas olha a resposta de Davi no verso 24. Mas o rei disse a Araúna, de modo algum, quero pagar o preço justo por isso, não oferecerei ao Eterno, meu Deus, sacrifícios que não me custem nada. Então Davi comprou a eira e o boi por 50 peças de prata, e ele construiu um altar ao Eterno e sacrificou ofertas queimadas e ofertas de paz. O Eterno ouviu a sua oração e fez cessar a calamidade. Pessoal, nós acabamos de ler o livro de 2 Samuel, e que nós encontramos aqui é uma história de gente como a gente vulnerável, gente inconstante. Nós vemos um Joabe, um homem que ora era um homem bom, com bons conselhos, um parceiro leal, ora era um homem perigoso, assassino de generais, um homem que não tinha autocontrole. Vemos Davi, um homem incrível, com decisões incríveis, mas que de repente mata e trai o seu fiel escudeiro e acaba adulterando com a sua mulher e tendo um filho com ela. Então é um livro da realidade da vida humana. E interessante que quando nós olhamos para isso, nós vemos a graça de Deus manifesta,
porque ele pôde amar um homem como Davi, ele pôde amar a nação de Israel como ela foi, como tal. E eu quero dizer para você, descanse na graça do Senhor, descanse em seu amor, porque eles viram por diversas vezes o poder de Deus se manifestando aqui nas batalhas e nas vitórias. Mas no final das contas, o que manteve Davi até o fim não foi o poder, foi o amor de Deus e a graça dele. Nós gostamos muito do poder de Deus. O poder de Deus, ele se manifesta de maneira grandiosa, os atributos de Deus nos encantam, né? A onipresença, a onisciência, a onipotência, isso nos deixa tão fascinados. Deus pode todas as coisas, Ele sabe todas as coisas, Ele está em todos os lugares. Judas sabia disso, o diabo sabia disso, os discípulos viram isso, e enquanto Jesus estava manifestando o seu poder, eles todos ficaram próximos a Jesus. Mas quando Jesus manifestou o seu amor morrendo na cruz, muitos se afastaram e tiveram medo. O que manteve Davi forte durante toda a história não foi o poder, foi o amor, não foi os atributos, foi a virtude. Então que ao terminarmos esse livro, você entenda que o Senhor te amou quando você estava perdido em seus delitos e pecados, e que a graça de Deus, a graça dele é abundante, que você possa ter um coração tranquilo e se deleitar no amor desse Deus e saber que você não é perfeito e está tudo bem, ele te escolheu a si mesmo e mesmo assim ele te amou. E isso não é motivo para você se entristecer, pelo contrário, é motivo para você dar graças, porque mesmo sendo tão cheio de defeitos, o Senhor te amou, me amou e tem cuidado de nós de maneira tão poderosa. Que Deus te abençoe, foi maravilhoso passar com você esse tempo. Tenha um lindo dia.